Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula. Me chamo Tamires Fernanda de Miranda Barbosa, aluna na Universidade Federal da Paraíba e atualmente graduanda no curso de Biotecnologia. Essa videoaula ela foi proposta pelo professor Dr. Luiz César Rodrigues e nós iremos abordar alguns temas na área de Química Orgânica, como, por exemplo, a nomenclatura de benzenos de substituídos e polissubstituídos, e também nós iremos falar um pouco sobre as reações de substituição no benzeno. Vamos dar início agora falando um pouco sobre a nomenclatura de benzenos. Então, quando se trata da nomenclatura oficial de compostos aromáticos, ou seja, que possuem o benzeno em sua estrutura, vai existir uma regra específica para essas cadeiras carbônicas, e elas vão ser divididas em dois grupos. O primeiro caso, ele vai ocorrer apenas em um grupo substituinte ligado ao benzeno, e o segundo quando há dois ou mais grupos ligados ao anel. Então, para o primeiro grupo, o nome segue essa regra: o nome do substituinte mais o benzeno, como nos exemplos seguintes: metilbenzeno e etilbenzeno. Então, no segundo grupo, o nome segue essa regra: a posição dos substituintes, mais nome dos radicais, mais o benzeno, como por exemplo, 1-etil, 2,3-dimetilbenzeno. Então, nós podemos notar que no exemplo anterior, a ordem da posição dos radicais segue a ordem alfabética. Então, quando o anel possui apenas dois grupos ligados a ele, nós podemos contar com uma nomenclatura especial para esse tipo de composto, já que existem apenas três opções: 1,2 ou orto, 1,3 ou meta e 1,4 ou para, P. Então, vamos seguir esses exemplos. Essas três imagens, nós vemos no primeiro caso O-dimetilbenzeno, segundo caso M-dimetilbenzeno e P-dimetilbenzeno. No caso, no orto, seria o meta M e o para P. Agora nós iremos abordar as reações de substituição no benzeno. Então, as reações elas vão ocorrer quando esses compostos são misturados com halogênios, alguns ácidos inorgânicos e cloretos orgânicos em situações específicas. Na imagem nós podemos visualizar o nitrobenzeno, que ele é um composto obtido por reação de substituição no benzeno. Nas reações de substituição no benzeno, ocorre a substituição, no caso a troca do benzeno, de um dos átomos de hidrogênio por um ânion ou radical alquila. Nós podemos visualizar a fórmula estrutural de um benzeno, todas as ligações feitas. Então, durante a reação de substituição, um dos carbonos do benzeno tem a sua ligação com o hidrogênio rompida e surge uma valência livre. E essa é preenchida por outro átomo, X, ou grupo R, pertencente ao grupo reagente da reação, que nós podemos visualizar também a equação global da substituição no benzeno. Então, a seguir nós vamos ver os tipos de substituição que podem ocorrer no benzeno e produtos formados e as condições fundamentais para que cada uma dessas reações ocorra. Na reação de halogenação no benzeno, vai ocorrer quando o benzeno é colocado em um meio reacional que apresenta um halogênio molecular, flúor, cloro, também temos iodo e bromo, luz e aquecimento. Então, temos aqui a fórmula estrutural do halogênio molecular, uma ligação com os dois X. Então, durante a reação, a ligação entre um dos carbonos e um dos hidrogênios do benzeno é rompida. Então, assim como a ligação entre os dois átomos do halogênio molecular. Na imagem, nós temos a quebra de ligações entre grupos fundamentais no halogênio e toda a esquematização. Então, logo após o rompimento dessas ligações, o halogênio ele liga-se ao hidrogênio proveniente do benzeno e forma uma molécula de hidrácido inorgânico. O halogênio restante liga-se ao benzeno e forma um haleto orgânico aromático. Temos aqui produtos formados
na halogenação do benzeno, por último. E agora nós iremos falar um pouco sobre a reação de nitração no benzeno. A reação de substituição por nitração no benzeno ocorre quando ele é colocado em um meio reacional que apresenta o ácido nítrico, HNO3, como reagente o ácido sulfúrico, H2SO4, e o trióxido de enxofre, o CO3, como catalisadores. Nós temos aqui também a forma estrutural do ácido nítrico, logo acima. Então, durante a reação, a ligação entre um dos carbonos e um dos hidrogênios do benzeno vai ser rompida, assim como a ligação entre o nitrogênio e um grupo hidroxila, OH, também vai ser rompida. Então, aqui nós temos a quebra de ligações entre grupos fundamentais da nitração. Então, logo após o rompimento das ligações, o grupo hidroxila vai se ligar ao hidrogênio proveniente do benzeno, formando a molécula de água, H2O, e o grupo nitro, NO2. Restante liga-se ao benzeno, formando assim o nitrocomposto, nitrobenzeno. Aqui nós temos os produtos que foram formados na nitração do benzeno. Já na reação de sulfonação no benzeno, ocorre quando o benzeno é colocado em um meio reacional com a presença de aquecimento e do ácido sulfúrico, H2SO4, como reagente. Durante a reação, a ligação entre um dos carbonos e um dos hidrogênios do benzeno é rompida, assim como a ligação entre o enxofre e um grupo hidroxila, OH, do ácido. Então, nós temos aqui a quebra de ligações entre grupos fundamentais da sulfonação. Logo após o rompimento das ligações, o grupo hidroxila liga-se ao hidrogênio proveniente do benzeno, formando a molécula de água, H2O, e o grupo sulfônico, SO3H, vai ligar-se ao benzeno, formando assim o ácido benzenosulfônico. Produtos formados então da sulfonação do benzeno. Na reação de alquilação do benzeno, vai ocorrer quando o benzeno ele vai ser colocado em um meio reacional com a presença de aquecimento, um haleto orgânico como reagente e o cloreto de alumínio ou cloreto de ferro 3 como catalisador. Aqui nós temos a fórmula estrutural geral de um haleto orgânico, logo acima. Durante a reação, a ligação entre um dos carbonos e um dos hidrogênios do benzeno vai ser rompida, assim como a ligação entre o halogênio e o carbono do haleto orgânico. Aqui nós temos a quebra de ligações entre grupos fundamentais na alquilação. Então, logo após o rompimento das ligações, o halogênio proveniente do haleto ele vai se ligar ao hidrogênio proveniente do benzeno e forma uma molécula de hidrácido inorgânico. Então, o radical alquila liga-se ao benzeno e forma um haleto orgânico aromático. Aqui novamente temos os produtos formados na alquilação do benzeno. Na reação de acilação no benzeno, ocorre quando o benzeno é colocado em um meio reacional com a presença de aquecimento, um cloreto de ácido orgânico como reagente e o cloreto de alumínio ou cloreto de ferro 3 como catalisador. Novamente temos a fórmula estrutural de um cloreto de ácido orgânico. Então, durante a reação, a ligação entre um dos carbonos e um dos hidrogênios de benzeno vai ser rompida, assim como a ligação entre o halogênio e o carbono do cloreto de ácido orgânico. Então, aqui nós vamos ter a quebra de ligações entre grupos fundamentais de acilação. Então, logo após o rompimento das ligações que foram descritas, o halogênio proveniente do cloreto de ácido liga-se ao hidrogênio proveniente do benzeno e forma uma molécula hidrácido inorgânico. O radical acila, oriundo do cloreto de ácido, liga-se ao benzeno, formando assim uma acetona aromática. Temos aqui os produtos formados por essa acilação do benzeno. Muito obrigada por assistir essa videoaula.